futebol. Está no ar mais um programa Donos do Jogo. O programa Donos do Jogo tem um oferecimento de Churrascaria Sabor da Roça, Teremodas, CT Clips, Milk Parks, Cassiano Energia Solar e o Gole da Alegria. E o Donos do Jogo recebe hoje Thales Birkoyer. Ele que é lateral, zagueiro, foi goleiro, mas isso é uma história mais pra frente. Mas para começar, Thales, seja bem-vindo. Obrigado pela vossa presença. Mas vamos começar assim por aquelas coisas que às vezes tem gente que não gosta de ser chamado, não gosta de ter apelido, mas você já vem de lá de infância com o apelido Curirim. Exatamente. Primeiramente, uma boa noite a todos, aos ouvintes, aos telespectadores. Agradecer ao Ian pelo convite, ao Edmundo pelo convite. Grato pela recepção de vocês no dia de hoje. Curirim, pois é, uma história bem longa, na verdade, né? Ela surgiu, na época eu estava com 7 anos. E na época eu pesava 70 quilos. E eu fui baixado no hospital com uma infecção. E o médico me passou que eu precisava fazer um exercício físico. Então o que acontece? Eu parti para o futebol e parti para capoeira. E esse apelido, na verdade, ele veio da capoeira, com o professor Egon aquela vez. Na época tinha o Dragon Ball Z, era bem famoso, né? E eu rapava o cabelo, ficava praticamente careca. E na época tinha um personagem que era chamado de Curirim. Então esse apelido veio dali. Certo. Mas aí você abandonou a capoeira ou conseguiu conciliar a capoeira e o futebol junto? Na verdade, eu abandonei a capoeira. Na verdade, foi a princípio num jogo do Inter, na final do Mundial de 2006. Era Inter e Barcelona. Eu vi que o Inter foi campeão naquela época, né? Na verdade, eu assisti essa final de dentro do hospital. Então, ali eu tomei gosto pelo Inter, pelo futebol. E a partir dali eu comecei a jogar bola. E nunca mais parei. Tomei gosto, estou até hoje, graças a Deus, num caminho certo que é o futebol. E aí você começou na escolinha Juventus? Exatamente. Na Juventus, na verdade, eu comecei com 8 anos, de 7 para 8 anos. Eu comecei naquela época como goleiro. Joguei, na verdade não tinha campeonato para nós, né? Nós era muito pequeno, né? 8 anos, e era o professor Enio. Aí fiquei um ano, a gente só treinou nesse um ano, né? Aí com 9 anos entrou o professor Ari. E na época eu continuava como goleiro, né? Até joguei um campeonato em Saudades como goleiro. Aí voltei, entrou o Ari. Aí num belo dia tinha 3 goleiros, era o Daniel Franco, o Gabriel Rups e eu. E eu era grande, né? Por ser meio gordinho, eu dei uma espichada. E ele me pediu, tá, tu não quer ir pra linha? Vamos fazer um teste na linha, né? Cara, vamos pra linha, né? E nós jogava salão. E ele disse, não, vai tu, pelo teu tamanho, estatura e pela força, né? Ou tu vai ser zagueiro. A primeira bola que veio, eu juntei, foi o adversário, a bola, foi todo mundo junto. Então, a partir dali, eu fui jogar na linha. E jogando na linha, você então passou de zagueiro, mas depois você veio a jogar como lateral, que se firmou até hoje. Por que essa mudança do zagueiro para lateral? Tem alguma história aí para contar para nós? Ou foi a pedido também do professor que você mudou de posição de novo? Na verdade, eu continuei. Daí depois ali o Ari me colocou na zaga. Eu joguei bastante anos ali na escolinha. Foi dos 9 aos 16 anos. Dos 9 aos 16 anos eu oscilei entre lateral, zagueiro e volante. Aí quando sim eu fui pro amador. Aí eu lembro que eu joguei o primeiro amador meu ali no segundinho do Atlético Gaúcho. E tinha um lateral. O time era bom, né? Aquela época o 8 ganhava praticamente tudo no segundinho, né? E foi o primeiro amistoso, foi lá no Flamengo da Germana. Aí na época eu não lembro quem era o treinador, talvez era o Eloy de Queiroz ou que a gente chama, né, o Vaca Louca, né? E eu comecei no banco, claro, tava começando, né? Tava com 12 para 13 anos. E eu olhei dentro de campo, lateral direito. Eu pensei, o lateral direito do nosso time é o mais fraco, né? É onde eu posso pegar a posição mais fácil, né? Na época o time era muito bom, né? E vinha de um título, se eu não me engano, no ano anterior. E comecei como lateral a partir dali. Aí, como eu era novo, né? 12 para 13 anos, aquele ano eu fiquei no banco. Fiquei no banco, entrava, oscilava. Aquele ano ali a gente não ganhou o segundo quadro. Aí então sim, no ano seguinte eu comecei a jogar de lateral.
Aí já tava um pouco mais velho, um pouco, cara, claro, 14 anos com experiência, não, mas já tinha um ano de bagagem de rodagem no segundinho, né? Já conhecia, já sabia como era jogar no amador. Tá, e você acha que nesse ano que você começou o time não foi campeão só porque o lateral era o mais fraco do time? Ele comprometeu? Na verdade, ele não comprometeu. Teve uns jogos ali que eu até fui titular e tudo mais. Mas se eu não me engano, na época, a gente caiu fora pro Gaúcho. Se eu não me engano, na época. O time do Gaúcho também era bem forte. Tinha uns meninos da Juventus também naquela época. Que tava saindo acabando a escolinha, acabando a base e indo jogar no Gaúcho. E não deu certo naquele ano, na verdade, né? Mas eu creio que não foi por causa do lateral. Eu creio que foi por causa do time todo em si. Na verdade, agora eu lembrei, a gente perdeu nos pênaltis, lá no campo do Esperança, na semifinal. Eu lembro até hoje quem errou os pênaltis também. Se eu não me engano, o lateral que tava de titularidade, acho que bateu e errou também. Ah, mas não vamos citar o nome dele. Vamos deixar que ele acompanhe, que ele vai saber quem é e vai te mandar no privado aí alguma coisa, pode ter certeza. Não, na final do vídeo, eu sei que ele largou uma resenha pra mim hoje. No final do vídeo eu vou largar uma resenha pra ele também. Tá certo. Mas, Thales, foi só por isso que você virou lateral, tipo assim, é aqui que eu consigo? Ou você, como você teve experiência de goleiro, de zagueiro, de volante, você se adaptou melhor? Que o futebol nem sempre é onde o professor pede a primeira vez, que você está falando, a gente já tem mais exemplos. É aquela coisa assim, é onde eu me sinto melhor e aonde você vai desenvolver e também o treinador vai gostar do teu futebol. Na verdade, na escolinha, eu praticamente fui sempre zagueiro, tá? Zagueiro ou volante, mas mais zagueiro. Então eu tinha um porte físico um pouquinho melhor que os outros meninos, tá? Eu dei aquela espichada, eu era um zagueiro rápido, tá? E no amador, realmente, é o que a gente comentou antes. Eu comecei o primeiro ano de lateral e ficou lateral. O treinador que vinha mudando o segundinho até de Gaúcho, sempre me colocar de lateral. E eu fui pegando gosto. Eu queria atacar, eu queria fazer gol, né? Pensa, na escolinha ali, se fosse dar pra fazer gol, era só gol de bola aérea. Ia pra área, no escanteio, pra tentar fazer gol. Fiz um e outro golzinho no segundinho, mas não foram muitos gols, não. Eu sempre brinco com os meninos na época também, já começou aquele apelido de lateral mochila, né? Guri novo, 14 anos, só queria subir, não queria marcar, né? Aí no segundo ano comecei de lateral, no 8 a gente até ficou campeão, né, naquela época. Mas uma história bem legal naquela época, eu fui goleiro também. No segundinho. Se eu não me engano, era o Gerson, o Iena, o goleiro. E tinha jogos que ele não vinha e eu ia pro gol. Eu joguei 2 jogos contra a Catarina e contra a Boa Vista, de goleiro, naquela época. E na final o homem veio. Aí o homem veio e jogou. E aí você foi pro banco ou foi pra lateral? Não, voltei pra lateral. Não, aquela época eu tinha moral. Aquela época já era o Cris Chute, na verdade, né? E nosso time era um pouco mais limitado, mas no fim deu certo, ficamos campeões, né? Em cima do Juventude da Cuba, era naquela época. E quando ele veio, eu fui pra lateral. A gente sempre trocava, né? Mas faltava goleiro, era o Thales, então. O tal do Curirinho, o Thales, que ia pro gol. Tá. Então, o teu primeiro clube no amador foi o Atlético Gaúcho, né? Porque você faz parte da nossa vida. Na verdade, sim, foi o Atlético Gaúcho, é o meu time do coração, não minto. E eu jogo, independente onde eu jogar, eu sempre vou estar escutando na rádio o Atlético Gaúcho. Já vem de família, né? Eu acho que quem me conhece sabe, a tua mãe mesmo me cuidou, praticamente, o teu pai me criou. E a gente vai tomando gosto, né? Vai passando de geração em geração. E que nem eu falo, não adianta, hoje a gente é sócio, ali embaixo. Eu não tô jogando ali, tanto pela lesão, mas pode ter certeza que o Atlético Gaúcho sempre vai estar no meu coração e eu sempre vou estar torcendo por eles ali embaixo. O que eu puder ajudar, que fica dentro do meu possível, eu sempre vou ajudar eles ali embaixo. Você citou deixou alguma coisa aqui para mim fazer uma pergunta. Se você quiser responder, você responde. Caso você não queira, eu sei que você tem compromissos durante a semana, no dia a dia, teu trabalho e coisa, que também às vezes leva uma coisa leva a outra. Mas há um tempo atrás eu conversei com o Índio e falei pro Índio: você tem que voltar pro Atlético, você tem que voltar pro Atlético para o Atlético voltar a ser grande, que nem você citou antes ali. O Atlético aí teve uns anos ali que ganhava tudo, ganhou tudo todos os anos seguidos, 2 ou 3 anos seguidos nos aspirantes. Depois voltou, ganhou nos titulares, né? 18, 19, 2017 e 2018 a gente ganhou nos titulares. E nesse meio tempo também, se eu não me engano, a gente ganhou no segundinho também um ano. Foi 2000 e
18, sim. 2018 a gente ganhou no segundo quadro e no primeiro quadro. No primeiro quadro foi em cima do Juventude da Cuba. E no segundinho os meninos ganharam em cima da São Japão nos pênaltis. Ambos os times do Atlético tinham, se eu não me engano, perdido em casa e a gente ganhou lá. Sim, foi lá no Juventude da Cuba. Foi uns 2 anos antes da pandemia. Essa virada lá foi épica, né? Dá pra se dizer assim no futebol. Mas voltando assim, o Thales não sente assim hoje, tipo assim, eu preciso voltar lá pro Atlético, eu preciso ajudar essa comunidade, eu preciso fazer um esforço para voltar a jogar no Atlético, para o Atlético voltar a ser grande, a voltar pro cenário de futebol municipal. Na verdade, sim, cara. Mexe um pouco o meu coração. Eu fico até arrepiado. Porque como a gente começa uma comunidade, a gente mora na comunidade, praticamente estava todo dia no campo jogando bola. Tu conhece aquele campo como se fosse a palma da tua mão. E só que a minha vida tomou outros rumos, entendeu? Hoje, que nem eu brinco com o Júlio, né, que ele tá, não sei se ele é vice, alguma coisa lá do Ouro Verde, tá? Então eu trabalho na BR e ele tá dentro do futebol. Então o que a gente combinou, aonde ele vai, eu tô atrás. Não, às vezes é por causa de dinheiro, talvez seja, talvez não, mas vou dizer, dinheiro é pouco, tá? A gente não, é mais na amizade ali. E depois da minha lesão que eu tive, eu vou ficar um ano, vai dar mais ou menos um ano parado, tá? E eu vou ser bem sincero, a minha ideia, por mais que eu seja novo, tá? Tô com 26, vou para 27 agora em maio, a ideia é jogar mais uns 2, 3 anos, independente aonde for, né? Mas é encerrar no Atlético. Eu não penso em ter vida longa dentro do futebol. Eu sou bem sincero, cara. Eu prezo mais pela minha família, pela minha filha, que já tá crescendo. E eu só não paro porque minha esposa ama ir no futebol, ama olhar jogos meus. Minha filha também ama estar lá. Mas não fugindo do teu assunto, tá? Cara, tem dias que arrepia. Eu passo ali no campo e olho quanta coisa a gente conquistou ali embaixo, né? 2017, cara, aquele vestiário era top. Cara, Índio, Kiki, Juca, o Mário. 2018 foi a mesma coisa, né? Acho que 2018 até o Pique, se eu não me engano, o Vanderlei Pique veio com nós, talvez. Não, ele veio no regional. Mas a saudade é enorme. Não existe quem não falar do Atlético Gaúcho, não falar do Atlético Gaúcho de 2017, 2018. Cara, sim, se a gente pudesse voltar no tempo e aproveitar tudo aquilo mais um pouquinho, né? Porque 2019 acabou que foi cada um para um lado, né? Em 2019 o Atlético Gaúcho também chegou na final, né? Se eu não me engano, perdeu a final pro Juventude da Cuba. E naquele ano de 2019, eu fui pro Ribeira. Eu me transferi pro Ribeira. E aquele ano foi maluco. Porque eu jogava no Ribeira, saía de campo, tomava um banho, saía de campo, tinha quando foi o Atlético. E na época, até se nós tínhamos passado do Ouro Verde, foi nas quartas de final, nós ia pegar o Atlético. Eu não sei qual seria a minha sensação de ter jogado 2 anos ficado campeão do Atlético, depois ter pegado o Atlético numa semifinal de campeonato. Mas no fim a gente caiu fora pro Ouro Verde, né? Aí foi o Verde e Atlético. Mas assim, esse compromisso que você tem lá com o pai Júlio, né? O pai Júlio. Pai Júlio, ele tá nos assistindo também e a gente já convidou ele também se dispôs para vir aqui. Mas terminando esse compromisso lá com ele, vamos dizer que 2027 você volta a jogar, você vai ter que jogar com o pai Júlio. Vamos supor. Vamos se Deus quiser, eu volto esse ano. Se Deus quiser, em agosto já. Certo, que bom. Que seja breve esse teu retorno, então, né? Mas assim, eu acredito que com a lesão, eu sempre falo e já falei para mais pessoas e essa pessoa vai estar me escutando, vai estar nos ouvindo, olhando, assistindo. Eu falei para ela uma vez, ela fez uma cirurgia do joelho e ela queria voltar e eu era treinador. E eu falei para ela, cara, para ele, quer voltar? Pode voltar. Mas eu não assumo o compromisso. Por quê? É diferente, para mim, na minha visão, o amador é diferente de um profissional. Claro. Que ele faz uma cirurgia, ele tem no dia a dia aquele acompanhamento e tal. Por mais que você tenha esse acompanhamento, por mais que o amador tenha, pode ter os melhores profissionais, mas não vai ser aquela mesma coisa de tu delimitar um tempo, antecipar a tua volta, que tu pode acabar se prejudicando. Então, e essa pessoa, essa vez que eu falei, se não estou enganado, ele voltou, essa pessoa voltou a jogar e lesionou de novo. Teve que fazer 2 cirurgias no joelho. Hoje tá bem, graças a Deus, se curou de novo, mas eu acho que aí o tratamento foi mais longo. Então, eu te peço, a nossa preferência, a nossa vontade é que tu volte o quanto antes, mas que tu se sinta seguro de voltar dessa lesão.
Na verdade, eu tenho muito medo, tá? Não vou te mentir. Fazem 3 meses que eu operei. Fazem 9 meses, 8 meses que eu tô parado, praticamente parado de tudo. Não vou pra. Na verdade, não fazia academia antes, não vou pra academia, não vou pra nada, tá? Agora eu finalizei minha física. Foram 3 meses bem intensos de física. Eu acho que teve muita gente no amador que rompeu o ligamento, o LCA, o menisco, então. E sabe quanto é complicado, tá? É um processo bem longo, é um processo que tu fica bastante dias em casa, a tua cabeça ela fica girando, tu pensa em várias coisas, tá? Não é fácil. Eu tive amigos que rompeu, assim, eu nunca imaginei que era. Eu achei que era tipo, uma cirurgia simples e 4, 5 meses voltava. Eu nunca me aprofundei no assunto, né? E não, assim, é bem complicado. A volta, a princípio, eu tô ansioso, muito ansioso. A volta, a princípio, a partir de julho. Não sei o que o meu médico vai falar, mas julho, finalzinho de julho, começo de agosto, no regional, a ideia é estar de volta, tá? Mas, que nem eu estava comentando com o Ian antes de começar a entrevista, tentar pegar um campeonato, talvez não regional, que é um campeonato bem intenso, com bastante impacto, bastante mesmo, né? Eu começar devagarinho, talvez pegar um aberto, alguma coisa assim, um abertão, alguma coisa mais simples, um set, que não tenha tanto impacto, talvez não tenha tanto impacto, né? Porque o meu medo é grande. E só quem sabe, só eu, minha esposa e minha família sabem que eu passei. Questão de gasto, em questão de dor, tipo, tinha que ficar dias em casa, né? Afastado do trabalho. E eu não quero realmente que jamais que aconteça alguma coisa de volta, de novo, independente se romper o mesmo ou romper outro. Tem pessoas aqui na região, né? Que romperam 2, 3 vezes e tiveram que largar o futebol. A ideia não é essa, tá? Eu amo jogar futebol. Futebol é um hobby para mim, mas faz parte da minha vida. E espero que eu volte bem. A princípio, pra mim voltar bem, tá? Já tô planejando, a físio terminei. A princípio, semana que vem vou começar na academia, tá? Até conversei com o Júlio até brincou comigo. Vamos 6 horas na academia, 6 horas da manhã. Imagina, acorda 6 horas da manhã, vai pra academia, depois vai trabalhar. Eu sei que é bem complicado. Mas se não tiver um reforço muscular, uma academia, eu acho que hoje o futebol amador ele tá bem avançado, né? Tu pega a galera de Lajado, eu sei da galera de Lajado, tem alguns de Teutônia também que ganham muito dinheiro dentro do amador. Mas por que esse cara ganha dinheiro? Eles treinam, fazem, às vezes machucou, fisioterapia, academia direto. Então eu acho que eu relaxei um pouco no começo, tá? Não vou mentir. Era trabalho, casa e domingos queria jogar futebol. Então acabou que eu não tinha um reforço muscular adequado e eu acho que foi dali que acabou eu rompendo o ligamento. Esse rompimento do ligamento, eu estava no jogo, vai lembrar, foi lá no campo do Ouro Verde que você sentiu a lesão, certo? Isso. Sozinho? Sozinho. Ninguém te bateu? Ninguém me Mas bateu. foi aquele dia que aconteceu ou você já tinha essa lesão anteriormente? Na verdade, eu estava jogando um aberto da Mimi no futsal e fui chutar uma bola e o pessoal, 2 caras veio e prensou minha perna. E a partir dali eu senti uma dor. Eu pensei, rompeu meu ligamento, rompeu alguma coisa no meu joelho, né? Mas não, eu levantei, passei um gerol e tudo certo. Só que como a gente não tinha rompida, não conversei com ninguém como é que era romper, tava parcialmente rompida, né? E continuei jogando. Até naquele dia que eu bati o joelho, eu joguei 2 jogos. Um jogo no futsal no livre e um jogo no 7 no livre. E tá, fui pra casa, tranquilo. Foi mais ou menos um mês antes de acontecer, então... Eu digo tragédia, né? Mas pra mim é uma tragédia tudo que eu passei, né? E foi mais ou menos um mês antes de acontecer. Aí naquele dia, no jogo do Ouro Verde, foi no domingo, e eu até falei com a minha esposa, cara. Pra mim foi bem complicado essa parte, tá? Conversei com a minha esposa e falei... Eu não tinha casa, não tinha nada, né? Assim, agora a gente vai construir. A partir de amanhã, segunda-feira, a gente vai começar a construir. Eu já tava com a ideia, já tava com o dinheiro, tava com tudo. E quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu vou fazer aquela coisa, né? E fui pro jogo. Aí, eu tenho um vídeo ainda, acho que com 17 minutos de jogo. O Vanderlei P, que era o jogo contra o Esperança, o Vanderlei P que passou nas minhas costas e eu fui girar. E quando eu girei, eu senti um estralo no meu joelho. Eu simplesmente parei, deitei, não gritei, não reclamei nada. Falei, olha, eu senti um estralo no joelho. Veio um massagista na época, né? Nem lembro quem foi o massagista, e passou um gelol. Aí ele falou, tá, Alisson, tá bem? Eu falei, não, eu tô bem, tá tudo certo, tranquilo, vamos pro jogo. Meio maluco, meio louco, né? Vamos embora. Cara, nisso eu acho que deu lateral pra nós, eu cobrei a lateral. O cara me devolveu a bola e eu devolvi pra ele de novo. Só que a bola sobrou no meio dos 2, cara. E eu fui arrancar. Quando eu arranquei, eu não lembro exatamente no vídeo também, não dá pra ver. Os 2 caras prenso.
prensa minha perna, prensa o bola. Mas sem culpa nenhuma, na maldade nenhuma, né? Na época acho que foi até o Douglas ali, o Dodô. E eu acabei caindo e ali não aguentei mais de dor. E eu sabia que tinha acontecido. Mesmo não tendo acontecido, não sabendo como é que era, né? Eu sabia, alguma coisa muito forte tinha dado, que era muita dor. É uma dor, assim, fora do comum. Aí eu até tive que ser carregado pro banco, ali o William me carregou pro banco. Fiquei sentado no banco e ele começou a passar vários fios na cabeça. Cara, tu tava no dia, você viu, é bem complicado. É bem complicado. E a partir daquele dia, então, deixei acabar o jogo, fiquei todo o tempo sentado no banco, praticamente quase não consegui tomar banho, muita dor, muita dor. Fui carregado para fora, sentei um pouco lá, conversei com os meninos ainda. Eu sempre brinco, foi a minha última conversa podendo jogar bola, né? E aí fui para casa, no outro dia dormi de noite impossível, febre, muita dor. Fui para casa e no outro dia então eu fui no Rafa da ProAlif e ele me disse, tá, infelizmente tu rompeu, agora não sei dizer se é menisco ou LCA, mas minha perna tá inchada, né? Todo mundo sabia o que tinha acontecido, mas ninguém queria me falar, né? E aí sim, aí ele me encaminhou, foi perto do meio-dia, eu já fiz a ressonância, de tarde saiu, não saiu o laudo, né, mas saiu um exame de imagem, e nesse exame de imagem apareceu que eu tava com o ligamento rompido. E ali foi o baque. Ali foi bastante complicado para mim. E a partir dali foi, se eu não me engano, foi dia 1º de abril ainda, dia da mentira. A partir de ali foi um processo bem longo na minha vida. Pensa, tu tá com o ligamento e o LCA judiado. Tu tá começando a construir a tua casa. Pensa só, como a tua cabeça vai estar, né? Todo o dinheiro que envolve, já não é fácil tu construir. Aí mais com o LCA, tu não podendo trabalhar. Mas graças a Deus eu superei essa fase aí. Tive ajuda dos meus familiares, da minha esposa, minha filha principalmente. E estamos aí hoje. Firme e forte. E o sonho da casa continua e se Deus quiser vai dar certo. Na verdade já deu. Na verdade eu tô com a minha casinha pronta. Na verdade o pai tinha um terreno lá na casa dele, eu fiz minha casa. Hoje moro com a minha família. Tô tratando o joelho que também era um problema, né? Tá quase no fim, graças a Deus. E só esperando para receber as propostas e poder voltar. Que bom. Mas essa proposta já tem, né? A volta já tá segura onde é. Na verdade, eu não sei se tem, tá? Na verdade, eu não sei se tem. Eu não sei se... Eu vou dizer, eu não sei se o Ouro Verde vai jogar segundo quadro, o Júlio vai olhar o vídeo aí e vai me dizer, vamos jogar o segundo semestre, na verdade. A princípio, acho que o Ouro Verde não vai jogar, mas tem umas outras barcas aí que ele me falou que eu não posso falar ainda, tá? É uma coisa bem silenciosa aí que a princípio mais pra frente todo mundo vai saber. Pelo que ele me comentou que ele ia treinar um time, né? Ele até me falou o time ali, não sei se vai ou não, se é verídico ou não, mas vamos aguardar. Provavelmente ele está aguardando a assinatura do contrato, né? Chegar a um consenso lá nos valores a cada domingo, é isso, né? Que agora, hoje tem essas coisas de assina contrato para cá, assina contrato para lá. Tem toda essa resenha aí, sei que tem gente no Canabarrense que assina contrato, aí pede demissão, daí depois vai o gaúcho, é aquela resenha gostosa do futebol, né? Não é nada contra ninguém, é só uma resenha, né, que a gente fica aí. Não, mas uma polêmica tem que ter, para dar uma audiência também, né? Tem que ter um pouquinho de polêmica, né? Mas às vezes tem gente que não gosta da polêmica, aí os outros... Aí já largaram uma que tem um shake, que eu não entendi de onde é que tá vindo o shake. Não sei se tu sabe alguma coisa do shake em Teutônia. Eu tô por fora do futebol, mas o futebol que eu digo Teutônia e região tá bem avançado, né? Em questão até de dinheiro, até de clubes. Hoje em dia massagista sempre teve, né? Mas fisioterapia dentro de campo, treinador de goleiros e tudo mais, eu acho que é uma renda bem forte, né? Pro amador, que às vezes supera até times de terceira divisão gaúcha, às vezes segunda divisão gaúcha. Esses gastos, que nem tem time aí, que fiquei sabendo, tem time gastando 15, 20 mil por jogo, são 80 mil por mês. Às vezes a folha de um time de segunda, terceira divisão gaúcha não tem isso aí, né? A gente não vai entrar muito nesses detalhes, mas eu fiquei sabendo que tem time gastando bem mais, gastou bem mais nesse regional passado, mas perderam para aqueles times que supostamente dizem que gastaram menos. Então, às vezes o dinheiro não entra muito, não ganha muita coisa. O dinheiro é bom, mas eu vou puxar aqui Na verdade, eu não posso perder a oportunidade, que nem o Índio sempre fala, né? Afundou o Titanic, né?
Eu lembro que na época desse Titanic que largou, eu tava com ele no vestiário. Eu tava com ele lá no Rio Grandense, ele jogava comigo no Juventude da Cuba. E aí teve um time aí que caiu fora e ele largou no vestiário que o Titanic afundou. Cara, aquele dia foi maluco, a resenha era grande. Eu vi que ele comentou na, na entrevista que ele deu pra vocês, né? Eu não podia perder a oportunidade, abraço pro Índio aí. Mas aí agora então vamos, já que tu puxou esse assunto que você tava junto, provavelmente você também deu espetáculo lá pra fazer esse Titanic afundar. Tipo assim, larga essa resenha que o Titanic afundou. Mas agora em 2025, o Titanic na época era pra ser o maior navio do mundo, né? Da história. Exato. Mas agora em 2025 teve um outro que afundou. Qual nome você daria pra esse, lembrando, é só uma resenha, para esse navio que afundou agora em 2025, qual o Indy era o copiloto? Na verdade, ele nem chegou a afundar, ele tava tão pesado que ele nem saiu do lugar, né? Pelo que o Índio falou, né? Mas, não, mas foi o Indy que falou isso, você tá falando? Não, na verdade, pela entrevista de vocês, pelo que eu vi, foi o Índio que falou, né? Pela última entrevista dele. Tá, mas eu te pergunto assim, qual o motivo desse navio afundar e qual nome você daria pra esse navio? Na verdade, eu não vou entrar em detalhes porque eu tava fora de 2025, tá? Não vamos gerar polêmica aí, mas tem um nome sim, que todo mundo sabe, eu acho que era pra ser o time, né? Time campeão do regional e não deu muito certo, né? Então, acho que o Indy também sabe, né? É por isso que às vezes eu digo, agora vamos voltar ao nosso assunto aqui, de te perguntar quem foi o teu primeiro treinador, então, no amador, nos titulares. O primeiro treinador dos titulares foi o Vilmar da Rosa. Eu comecei... Na verdade, eu tava no fim de base, tá? Eu tava com 17 anos e eu fui jogar um campeonato no Pinheiros de Itaquari. Aí do Pinheiros de Itaquari um olheiro veio, tá? E me levou pro Guarani de Camaquã. E pra jogar o campeonato do Guarani de Camaquã. Na verdade, ele veio no meio do ano e eu não aceitei, tá? O que acontece? Conhece a namoradinha, grudou, não quer mais largar, né? E eu falei pra ela, não, final do ano eu vou. Aí fui jogar a Copa Três Coroas. Só que clube um pouquinho maior, clube com um lugar de treinamento bom, amplo, academia, tu treina direto, né? Treina manhã, tarde e noite se deixar. E nós ficamos 1 mês e pouco treinando lá em Camaquã. Aí jogamos esse campeonato. Na época nós caímos na semifinal. Se eu não me engano foi pro Criciúma, Santa Catarina. Foi pro Criciúma. E eu voltei pra Teutônia, né? Aí tinha um amistoso ali embaixo no campo do 8 contra o Boa Vista. E faltou, não é que faltou gente, né? Na verdade o Vilmar disse, vamos jogar com nós ali, vamos brincar, né? E eu vinha bem, né? Tava bem fisicamente, imagina, treinando um mês e pouco, com praticamente 3 turnos. E eu joguei aquele amistoso e ele disse, não, Thales, domingo que vem começa o campeonato e tu é meu titular no primeiro quadro. Então foi o Vilmar da Rosa, tá? Mas também tem umas resenhas que largam aí, e no meio do futebol isso é gostoso quando é uma resenha de uma brincadeira. Dizem que o Thales reclamava muito, em casa até, como se era um menino novo, chegava até a chorar para não ir jogar no primeiro, no compromisso e tal, no time titular. É verdade isso? É verdade, é verídico, tá? Meu primeiro jogo no titular, no primeiro quadro, foi Atlético Gaúcho e Esperança em 2017. Foi em março de 2017. Aí Esperança, clássico. No campo do Esperança. Aí teu time começa por Mário no gol, Chimitão na zaga. Aí tinha o Juca, tinha o Teta. O Teta não era tão conhecida. Aí eu fui pra direita, tinha o Tinga. Aí começava aquele ataque, né? Imagina, Kik, Índio e Joe. Aí tinha o Juninho no meio. Tinha mais gente ali, gente top, né? Um baita de um time. E contra Esperança também, né? Esperança, quando não fez time bom, né? E ultimamente tá fazendo time bom e não ganha nada. Mas é da resenha, né? E, desculpa, como é que é? na verdade, ultimamente Esperança tá fazendo time bom e não ganha nada, né? Mas por que, agora, por que esse detalhe? O Esperança faz time bom e não ganha. É o jogador ou é o treinador que tá lá do lado de fora? Tipo o que você passou nos clubes aí. Você acha que o treinador é importante lá dentro? Se não fosse também não teria porque o treinador tá lá. Mas muitas vezes é um time mal escalado, é uma decisão tomada precipitada, ou é uma decisão não tomada, uma atitude não tomada do treinador que acaba acontecendo isso. Na verdade, que o treinador faz grande papel no time, né? Ele que escala o time. Se algum jogador errar, foi ele quem escalou, né? E
E também nós tínhamos o Canabarrense, né? O Canabarrense é uma potência aqui no município de Teutônia, o Peixe veio forte. Consegui jogar um ano com eles, tá? Ficamos campeão naquele ano ainda lá no Canabarrense. Mas creio que o treinador tem grande parte no time. E ele vai ter que assumir os erros, né? Até tanto que ele nem tá mais no Esperança, né? Pulou da barca. Tá, mas como é que era? Eu perguntei isso pro Índio, que o Índio é filho do Vilmar. Perguntei pra ele como é que era jogar com o Vilmar de treinador sendo pai. Ele botou uma resenha lá e tudo. Mas como é que era o Vilmar dentro do vestiário hoje? Tu encontra o Vilmar aí na rua, tu conversa com ele, um cara sempre calmo, um cara centrado. Mas quando tava lá no vestiário, tava dando alguma coisa errada, como é que era o Vilmar? Continuando o assunto ali que a gente parou, né? Que o time era Índio, que companhia, né? Aí eu lembro a primeira bola que eu recebi no Amador. Era um lançamento, uma inversão de jogo do teta da esquerda para direita. E, mas tu era chorão. Não, cara. Por mais que é amador, parece que tu tá no profissional. Tu não quer errar, a pressão pegando, clássico. E a primeira bola que eu dominei, eu lembro até hoje, eu tremia. Era uma vara, tremendo. E aí... O jogo todo tremendo, né? Até que aquele jogo eu fui mais ou menos, não errei nada ali, não prejudiquei o time, a gente até acabou perdendo ali. Aí veio o apelido de que não queria jogar de chorão, né? O Vilmar, na verdade era o Vilmar na época, o treinador, e o Bira, não posso esquecer o Bira também, né? E os dois eram calmos. Na verdade, ali quem mais falava no vestiário ali era o Kiki, o Índio, o Juca, então, jogador velho, jogador experiente. Velho, entre aspas. O Índio e o Kiki são velhos, né? Velho em títulos, né? Os caras são tão experientes. Vamos falar experiente, não velho por idade. Isso aí. Já ganharam muito título na vida deles ali. E quem mais falava, ali o Billy e o Vilmar falavam um pouquinho, mas deixavam pro jogador se entender. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Porque quem tá dentro de campo, claro, quem tá de fora também vê o jogo, óbvio. Mas quem está dentro de campo entende um pouco mais o jogo, sabe onde estão os buracos, sabe onde estão os erros. E a gente conversava bastante. E eu, como era novo, então só escutava, né? E não foi nada por acaso, que a gente ganhou 2 anos seguidos, 2017 e 2018. Mas eu vejo muita gente falando, né? Mas o Thales estava naquele time lá, não fazia muita coisa. Cara, quem lembra ali, eu fiz gol contra o Bangu, na época fiz acho que 2 contra o Bangu. Fiz gol contra o Saideira, porque o Saideira jogou aquela época também. Não fui tão bem também, mas não fui tão mal, mas não prejudiquei nada do time. E vem muita gente na resenha, mas tu ganha nas costas dos caras. Nas costas do Índio, nas costas do Kiki. Cara, eu acho que não. Eu acho que naquela época, como eu tava vindo de um segundo quadro, saindo de uma base de escolinha, eu acho que naquela época eu fui muito bem. E não, que nem eu te digo, nada por acaso que a gente foi campeão em 2 anos seguidos. Como agora, chegando a esse ponto do Vilmar, o Vilmar sempre diz uma coisa. Você pode montar um time de craques, de jogadores bons, quem não quer ter partindo lá para o profissional, um elenco que nem o Flamengo, mas as peças têm que se juntar. Tem que ter aquele carregador de piano, tem que ter o cara que rala mais que os outros dentro do time de futebol, para isso conseguir chegar aos objetivos. Mas você falou que a primeira bola que você recebeu, você tremeu. Tremi. Foi nessa época, então, dessa transição dos aspirantes para o time principal, que você perdeu as panturrilhas, isso? Mais ou menos. Da onde saiu essa resenha das panturrilhas do Thales? Na verdade, teve alguns apelidos ali, cara. Mas eu não levo na maldade, eu levo na resenha. Na verdade, esse apelido aí veio do Kiki, tá? Tem mais um apelido aí que eu sei que tu vai falar, mas ele fala mal de mim, tá? Mas eu sei que ele vai ser um convidado aqui também, acho que próxima segunda ele vai vir, né? Próxima terça-feira, vai pro ar quarto. E ele... Cortou? Não, ele só disse que vai na próxima terça. Não Tá, corta, deixa assim. Não corta. Tá, vai. E ele vai vir então na próxima terça-feira, né? E eu quero ver se ele vai comentar alguma coisa, tá? Porque ele fala das minhas panturrilhas, mas ele tem, a Cibobé tem menos que eu, tá? Mas a brincadeira à parte, o Kiki é um grande vencedor, tá? Sem panturrilha ou com panturrilha, ele é um multicampeão. E tu acha que é aonde o Kiki, então? Você perdeu lá no Campo de Esperança as panturrilhas, o Kiki perdeu aonde? O Kiki, o que eu vou dizer? O Kiki, eu acho que eu vi umas resenhas dele um tempo atrás e que ele jogava no Farroupilha lá de Pelotas. Eu acho que é desde aquela época lá que eu ouvi uns áudios dele aí, lá de Farroupilha, lá em Pelotas. Perdeu a noite lá em Pelotas, eu acho. Pelo que eu vi a resenha, perdeu a noite lá em Pelotas, porque ele jogava no Farroupilha. É verídico. Ele jogou no Farroupilha lá em Pelotas, sim. Ele chegou a jogar no
no Paraná também, não lembro qual foi o time, eu acho que ele chegou a jogar por lá também. A gente vai descobrir isso com ele, então, na próxima terça-feira. Ele também te deu outro apelido. Hoje a gente sempre fala que hoje está muito essas ideologias, racismo, preconceito. Às vezes é difícil falar, você deixou bem claro aqui que você não tem nada, não se abate com isso, né? Mas ele também foi o Kiko também que te apelidou de Carniça. Por que o Carniça? O Carniça, sabe que ele nunca comentou pra mim por que Carniça. Talvez por ser magrinho, né? Mas o apelido porquê de Carniça vai ficar no ar. Eu não sei, ele vai ter que comentar aí no podcast e botar o porquê de Carniça. Eu vou cobrar dele por olhar esse podcast aí pra mim falar agora Carniça. Realmente, eu não tem uma história, não tem uma história certa o porquê de Carniça. Chegava no vestiário, chegou Carniça. Não sei te dizer porque, talvez por ser franzino, né, magrinho, e o apelido pegou. Naquela época ali no vestiário tinha vários apelidos, tá? Mas esse apelido não pode pôr, tá? Não. O dele não pode? Não, o dele de vários ali, não dá pra pôr, tá? A resenha dele ali não dá pra pôr. Não, mas depois tu conta pra nós. Depois nós contamos offline, né? A gente pede. Mas Thales, quantos títulos conquistados então você tem nessa carreira de... Eu tenho 2 titular com o Atlético Gaúcho e tenho um com o Canabarrense mais recentemente. Se eu não me engano, 2023 ou 2024, eu não lembro. Foi um título, claro, time do meu coração, 2 anos com o Atlético Gaúcho, 2017 2018, mas não posso deixar de falar também do Canabarrense, foi marcante, porque o Canabarrense ele tinha aberto 2 anos, né? Ele tinha ganhado 1 ano no Campeonato 7, o Amador 7, mas eu não considero, tá? Aí o segundo ano ele perdeu a final, se eu não me engano, pro Esperança. O Esperança lá. O Esperança, né? Exato. E o terceiro ano depois eu joguei com eles, tá? Foi um campeonato bem difícil, tá? Foi o primeiro intermunicipal. Intermunicipal, exatamente. Foi o primeiro, que daí tinha poucos clubes em Teutônia. E eles pegaram, então, Berlim e mais alguns times de fora, Poço, então, né? Foi um campeonato bem difícil, a gente jogou contra Poço, time muito forte, semifinal. E pegamos a Berlim na final. E quem viu ali, viu que a grande festa na final, tá? Chega a arrepiar falando até hoje, cara, a torcida do Canabaense ela é grande, é uma torcida forte. E a final é emocionante do jeito que foi. A gente saiu perdendo, fez o 2-1 e, se eu não me engano, nos 2 últimos minutos a gente tomou um empate ali e foi pros pênaltis. Naquele dia até a gente brinca até hoje, né? Cara, o treinador pediu, era o Júlio na época e o Peixe, quem vai bater o pênalti? Eu não sei o que eu tava viajando, né? Eu falei, que pênalti bate terceiro? E eu na escolinha bati o pênalti, não vou mentir, eu sempre fui o capitão e sempre bati pênalti, bati o primeiro. Não, eu bato o terceiro. E o Canabense tinha feito os 2, e o Juventude da Westfália tinha feito os 2 também, e foi o Thales que bateu o terceiro pênalti. Eu acho que dos pênaltis ali, o meu foi o mais perigoso, que chegou a raspar na mão do goleiro ali. E aquele título também foi bem especial, porque o Canabarense estava voltando, foi um título de expressão, até teve bastante festa depois, né? Tanto no dia quanto outros dias ali o Peixe fez uma festinha Eles gostavam da festa também, né? Eles fez uma festinha uns dias depois lá para comemorar o título. Também só agradecer o Peixe ao Canabarense pela oportunidade de vestir aquela camisa que é grande, tá? E como é que é o Vanderlei dentro do vestiário? Como foi um ano e meio com ele ali, na época... É que o Júlio treinou um tempo, né? O Peixe treinou no regional só. Nesse último regional que eu joguei com eles. Mas ele é bem calmo. É um cara, assim, ó, do coração enorme. Muitas pessoas falam coisas que não é verdade dele, tá? Ele é um entendedor. Títulos que ele ganhou. E ele treinou no outro regional. No regional, na época, nós caímos nas 8ª de final. Para o Juventude da Westfália. Depois do título, nós caímos para eles. A gente ganhou o Intermunicipal, depois pegamos eles no regional e caímos para eles. Então foi uma vivência pouca com o Peixe. Mas o Peixe é um entendedor, ele conhece, sabe os atalhos de campo, né? Bastante experiente, multicampeão. E ele é um cara calmo. Um cara bem tranquilo, um cara parceiro. Eu acabei não ficando ali, que nem eu te falei. Tive outros rumos. Fui jogar na época, depois voltei pro 8, depois fui pro Ouro Verde. Até ele até me chegou num dia e me disse, ele original, não te convidei porque tu tá com o pai Júlio, né? Fica chato, né? E eu entendi a parte dele. Então, acabei saindo por causa disso, mas o Peixe é bem tranquilo nessa parte. E a gente esqueceu, falando do Thales lateral, eu já tava acabando esquecendo aqui de te perguntar se o Thales é aquele jogador lateral que gosta de marcar
apoiar, ou é aquele disciplinado, aquele que faz o que o técnico pede? Na verdade, até na época da pandemia, foi 2020, 2021, né? Na época tava com 20, tava bem, né? Treinava e tudo mais. Naquela época, até aqueles anos ali, eu gostava de apoiar. Tinha um pavor de marcar, não gostava, mas tinha perna também, né? Tava sempre treinando, sempre correndo, sempre se exercitando. E depois da pandemia, muita gente ficou um bom tempo parada, né? E quem não treinou, quem não se mexeu ali, querendo ou não, tu perde um pouco do movimento, tu fica mais pesado e tudo mais. Hoje, eu prefiro marcar do que jogar. E questão de disciplina, o que eu vou te dizer? Depende ao menos do jogo, né? Jogo quente, eu gosto de ser meio... Quem me conhece sabe, sou um pouco indisciplinado, tá? Mas em questão de falar, falo muito também. Não minto. Praticamente narro o jogo ali durante o jogo. Mas é que nem eu falei, cara. Eu tô... Cada um briga ali por um pedaço de grama, eu sempre digo, né? E eu vou brigar pelo meu clube. Se eu botei uma camisa, eu vou brigar até o fim. Independente como seja. Dentro, fora de campo, eu vou brigar sempre. Pelo clube e pela camisa que eu vou estar vestindo. Eu nunca fui um cara de botar a camisa por dinheiro. Pra ser bem sério, até hoje. Nunca ganhei dinheiro. Ganhei. Quem nunca ganhou envelope, né? Quem nunca ganhou envelopezinho, né? Mas não é dinheiro, horrores de dinheiro. É mais pelo amor à camisa. E quem me pagou, quem fazia envelope, todos os clubes que eu joguei, na verdade não foram muitos, foram 4 ou 5, sabe que não é muito. É pouco, é mais pela comunidade, mais pela parceria. Mas, Thales, aí você puxou um assunto relevante. Tu não recebe tanto, não cobra tanto, mas você falou antes, o Campeonato Regional tem, esse ano passado, agora de 2025, altos valores, altos gastos. Por que o Thales também não aproveita, quando o Thales voltar, o Thales está bem, e começa a pensar por esse lado? Você mesmo falou, eu me lesionei, gastei. Claro que teve ajuda, provavelmente teve ajuda do time também, e de outras pessoas, mas por que o Thales não valoriza o Thales lateral? Os seus outros estão ganhando, por que eu não posso ganhar? Na verdade, o que acontece? Que nem eu te falei, eu não vinha treinando. Mesmo antes de machucar, eu não treinava. Era serviço, casa, casa, serviço. Ficava o tempo livre com minha família, não treinava, não corria. E eu acho que tu pega o pessoal do regional, né? Eu não vou citar nomes, né? Mas tem gente que praticamente só faz isso dentro do futebol, né? É só futebol. Começa ali 5 horas da tarde, joga 3, 4 jogos. Forquetinha, Teutônia, Poço, em todos os lugares, né? Nos abertos, nos amadores. Então a pessoa só faz isso. Ela tem o dia inteiro praticamente para treinar. Vai numa academia, né? Que nem eu falei, fisioterapia e tudo mais. E ela tá bem de perna, né? E eu tenho que conciliar o meu serviço com o futebol. Meu serviço, eu vou dizer assim, não é que não é fácil. Eu chego na loja 8 horas, saio da loja quase 7 horas, vamos supor, né? Mas tu poderia treinar depois, treinar de manhã, né? Mas eu acho que o futebol, eu joguei na base tanto tempo, não ganhei dinheiro, não fui profissional. E agora tenho minha menina, tenho minha esposa, tenho minha família. Eu prezo hoje, em primeiro lugar, minha família. Aí depois futebol. O futebol, na verdade, é um hobby. Gosto de jogar, amo futebol, eu amo. Mas o futebol hoje, pra mim, é um hobby. É um segundo plano. Mas você acompanhando o futebol, você não estava parado, não estava jogando, mas estava acompanhando. Você acha que você fica muito abaixo dos laterais que tem por aqui? O que eu vou te dizer hoje, lateral bom? Não vou citar nome, tá? Tem bastante sim, lateral bom. Talvez por eu não ter uma força física, talvez por não ter nome, talvez, tem lateral hoje que... Tem muita gente, na verdade, que joga por nome, tá? Ganhei isso, ganhei aquilo e eu fiz o meu nome. Tem muita gente que joga, que eu acho particularmente, que joga por nome, e tem muita gente que ganha dinheiro por nome também. E não é o meu caso, sempre fui uma pessoa simples, não fiz muito sucesso dentro do futebol. Talvez seja por isso que a gente não é tão valorizado assim. Mas pra mim, tá bom. Pra mim é isso aí, não me queixo. Dá pra ganhar uns troquinhos, tá? Mas que acontece? Quando a gente vai para um clube, eu sou de me apegar a muitas pessoas. O Atlético Gaúcho, vocês sabem. Pra mim é minha casa. O Ouro Verde aí tem o pessoal lá que trabalha com o pessoal, que tô sempre levando, que nem às vezes o Ouro Verde compra tinta, compra coisa lá na loja, eu levo lá.
Entendeu? Fica chato tu cobrar um monte. Eu sou de um coração assim, cara, que eu não consigo estar tirando dinheiro de uma comunidade, às vezes que luta tanto pra, pra, pra conquistar, pra arrumar o seu campo, pra arrumar vestiário, pra deixar o jogo pronto pro domingo, e tu ir lá cobrar um monte. É bom, o dinheiro é bom? Claro que o dinheiro é bom. Dinheiro traz felicidade? Talvez traga felicidade. Mas não é de mim, isso vem da minha família já. É mais fácil eu ajudar os outros do que eu mesmo tirar dinheiro ou tirar dos outros. Eu lembro que talvez eu esteja bastante enganado, né? Tem mais gente que fez isso. Mas eu lembro de um ano que você veio, eu acho que foi com o Júlio também aqui no Atlético, e você trouxe a tinta e você pintou as goleiras, você participou, você viveu aquele momento. Então eu acho que também hoje está faltando, a gente se vê muito por aí, clubes faltando gente para trabalhar. Eu acho que está faltando o jogador parar de jogar e voltar para o clube por fora, ser um presidente, ser um tesoureiro, alguma coisa, auxiliar a comunidade naquilo que os outros fizeram quando você estava jogando. Você tem essa ideia de, claro que você é novo, mas encerrando, você tem a ideia de ficar nos bastidores do clube? Referente à história que tu falaste ali, né, que a gente trouxe a tinta, que a gente pintou o campo do Atlético na época, né? Na verdade, a gente pegou uma semana ali, bem intensa, tá? A gente tinha um tempinho no serviço, até vocês estavam juntos também, na época você era o presidente, né? Sim. E a gente teve uns dias que a gente fez de tarde, lavou a goleira, lembro que tava bem suja, a gente lavou as 2 goleiras. Aí teve um outro dia que a gente veio e instalou alguns suportes nas paredes do vestiário pro pessoal botar as mochilas, até o eu ajudou, né? E aí no sábado de manhã a gente fez um mutirão ali de 10 ou 15 pessoas, sei lá quantas pessoas tinham, mas a gente pintou o campo. Cara, se eu não me engano, era no verão, né? Era no mês de janeiro, fevereiro. E isso estava quente aquele dia. E a gente, com o mutirão, conseguiu pintar todos os postes, pintamos todos os muros, pintamos bancos, vestiário, pintamos as goleiras. Até no meio dia a gente fez não sei quem, mas alguém patrocinou a carne aquele dia, né? E isso é viver o clube do coração, o clube onde tu se criou dentro de campo. Tu via desde pequenininho teu pai jogar, tio jogar, amigos jogar. Então acho que isso é viver o clube. E que nem você falou do dinheiro, né? Talvez eu esteja falando bobagem. Vai ter gente que vai me questionar depois. Mas por que não? Às vezes tu também ajudar a pessoa, ajudar o próximo, né? Não é só tirar. Eu não sou assim, não é só tirar. Eu sei que tem mais gente no Atlético hoje que faz isso, tá? Eu sei que teve um ano, acho que o Índio também veio, né? O Índio veio por pouco também. O Pafé, eu acho que até hoje, não sei se o Pafé chega a cobrar alguma coisa do Jonathan. E a gente vive 8, até esses dias lá em casa, o Pafé estava lá em casa, passou por lá de carro, né? E comentou, nós estávamos falando sobre um jogador profissional que tem aí na região, né? E a gente estava comentando, se a gente fosse profissional, se a gente tinha ganhado bastante dinheiro, a gente comentou, por que a gente não ir lá no campo do 8 e ajudar? Talvez ajeitar o pavilhão, não que não tá ajeitado, mas investir um pouco mais, né? Num clube que criou a gente, né? Por mais que seja amador, por que não investir num gramado, numas arquibancadas, um pouquinho, né? De arquibancada e tal. A gente estava comentando eu e o Pafé. E não é só eu, tem mais gente aqui na vila que não é que vive o Atlético, mas que ama o Atlético também, né? Esse projeto do Atlético ali de arquibancada, eu te confesso que ele já tem um desenho, já tem um rascunho, e a gente está indo atrás de recurso. Hoje o Fernando Bauer é presidente, então, mas eu particularmente não deixei de ajudar. Mas sabe que tem uma burocracia por trás, tem essas coisas aí, mas eu acredito que isso vai desenvolver com o tempo e a gente vai conseguir chegar lá. Thales, uma resenha de vestiário que ficou lá no vestiário e não saiu para ninguém, não foi aberto ao público, ao torcedor. Barbaridade. Resenha quase nada, assim. Tinha umas coisas que a gente falava do vestiário, assim, naquela época, 2017, 2018, com o Kik e tudo mais. Resenha não teve uma resenha forte, assim. O que acontece? A gente era um time bem unido. Era uma família, né? Um lance que eu lembro lá foi no jogo contra o Juventude da Cuba ali. Não é uma resenha, na verdade, né? Tô fugindo um pouco do assunto. Mas eu lembro até hoje que chega a me arrepiar. Que a gente tinha perdido em casa pro Juventude da Cuba do 3-1 na final. Eu lembro que não sei se vocês vão lembrar também, que antes de começar o jogo lá na Cuba,
na final lá, fechou no vestiário o nosso time ali e a gente falou, a gente precisa da vitória. Hoje a gente tem que mostrar, não é uma resenha, né? Tem que mostrar para nossa torcida que a gente pode mais, a gente não vai deixar esse título escapar. E não deu outro. Primeiro tempo acabou lá na Cuba 5-0. Não é uma resenha, mas chega a arrepiar, eu lembro até hoje. Isso aí foi uma loucura. Pensa, 5-0 no primeiro tempo. Tu matar o jogo no primeiro tempo. Eu sei que o pessoal deu uma palestra na época lá e, cara, foi bem legal. Foi bem legal. Mas resenha assim não teve, cara. Eu era bem mais quieto, assim, bem mais calmo. O pessoal ali, os Kik, o Indy, que era mais resenha. Mas não era muito de se arriar um no outro ali. Um juiz linha dura que você jogou, tava jogando e esse juiz, vamos dizer, linha dura, não fala comigo, não cartão, vou dizer linha dura, chato. Eu não vou lembrar o nome dele, não sei se tu pode me ajudar também. Ele já foi profissional. O Rafael Klein também já apitou jogo de amador nosso, né, eu lembro. Mas ele era um juiz mais calmo, tá. Mas tem um outro juiz que eu não consigo lembrar o nome dele. Ele já apitou federado, Federação Gaúcha e tudo mais, se bobear, brasileiro também. Nome de juiz, assim, muito pouco. Eu conheço mais juiz de segundo quadro, assim. Mas o nome dele eu não lembro. Se eu lembrar durante o podcast que eu vou falar. Se eu falar o nome dele, eu vou estar falando errado agora no momento. Atrito com algum jogador? Você bateu de frente, teve um atrito mais forte, alguma coisa assim? Não, jamais. Eu acho que em todo jogo ali, todo mundo diz, o Thales é chato, o Thales briga o jogo todo, o Thales fala o jogo todo. Mas acho que acabou o jogo, a gente é todo amigo. Não tem o que fazer. Um lance bem forte, que acho que você estava presente no dia também, que eu perdi a cabeça, foi com o Domini, né? Que ele pegou a bola lateral e eu não mirei a bola, mirei só ele, né? Naquele dia eu até fui expulso. Foi um dos maiores atritos meus. Mas questão de brigar e sair para fora de campo, jamais. Nunca teve. Você como lateral, quem foi o atacante mais difícil de você marcar? Teve bastante, mas um ali que é chato é o Kik. Eu já, depois da época do Atlético Gaúcho ali, eu joguei contra. Cara, o cara, tu não dá nada, né? As perninhas finas e dois laterais. Aí ele, perna fina, lateral, perna fina, tinha que correr atrás. Cara, o cara é muito rápido. Além de ele ser rápido, tu pega ele num campo de esperança, onde ele conhece bem. E ele é um cara muito ágil, né? É um cara rápido, ágil, inteligente. Não falando tão bem dele assim, né? Pra depois ele se achar. Mas ele é bom. É difícil de marcar o homem. Tem outro também que é rápido pra caramba, o Didi. O Didi jogou no Esperança, acho que jogou no Marquês de Souza também. Eu não gosto de cara rápido. Cara, ele tem que correr atrás, claro, né? Como é que o lateral vai gostar, né? Mas o Kik é um dos caras mais chatos ali que eu joguei contra, né? Os caras bem rápido. Treinador, pra ti, melhor treinador do jogo. Aí tu me quebra, não posso falar treinador, né? Eu já não tive tantos também, né? Mas aí eu vou... Não, mas aqui aquela coisa assim, ó. Eu sei que tu não vai querer queimar o pai, né? O pai Júlio, na verdade. O pai Júlio, tu não vai querer queimar o pai Júlio. Mas eu entendo assim, ó. E ele também vai entender. Eu sei que você jogou com o Vilmar, jogou com o Peixe, jogou com o Júlio, o Cris. Mas tipo assim, aquele cara que te fez você entender que o teu rumo era esse. Talvez puxando por ali o Vilmar lá atrás. Mas tipo assim, aquele cara que mais agregou no grupo dos grupos que você participou. Na verdade, teve um tempo de escolinha, tá? Posso puxar o tempo de escolinha também? Pode. No tempo de escolinha, o Cris Costa. Eu acho que ele foi um dos caras mais inteligentes que na época tinha 12, 13 anos, ele dava umas palestras para nós. Hoje, se eu não me engano, ele eu digo olheiro, ele tá no Botafogo, tá? Botafogo do Rio de Janeiro, não é por acaso que ele tá lá, né? Que ele captador dos meninos, né? Que traz os meninos pra base. Ele é um cara muito inteligente, cara. Quem trabalhou com ele, eu sei que ele jogou aqui também no Amador, jogou no Inter, não chegou a jogar profissional. Mas ele é um cara muito inteligente. Então fica de longe ali, que tem o Vilmar também, o Bira, que me deram oportunidade também. São treinadores excelentes, né? Eu acho que... O Christian, fica com o Christian, eu acho. Talvez ele teve uma passagem rápida conosco na escolinha, né? Foram um ano ali. Mas ele é um cara que agregou muito pra mim, tá? Talvez ele não lembre, mas é um cara que agregou bastante. Em questão, ele pegava os meninos, explicava o posicionamento e tudo mais. E como nós era novo, nós escutávamos, né? Então ele foi um cara que mudou bastante na nossa trajetória.
Se você tivesse que fazer uma seleção hoje dos jogadores que você jogou, você lembraria quais são os melhores? Forma a tua seleção com os jogadores que tu já jogou. Na verdade, eu posso formar a seleção do time do Atlético Gaúcho em 2017 e 2018. Não tem. Ali na verdade, era o Mário, o Teto, o Chimitão, o Gabriel, eu na direita. De volante era o Tinga, o Juninho. Na ponta era o Diogo. Kiki na outra ponta. O Índio. E no meio tinha acho que o Juca ainda, se eu não me engano. Esse time ali, porque na época no campeonato tinha 11 times, cara. Não era um campeonato pequeno, na época eu saideira, jogou e tudo mais. E a gente jogava por música. Quem lembra e dizer que aquele time não é bom, aí é clubista, porque o time sim era bom. Dois anos seguidos campeão, teve o Carabanense, ganhou também, ganhou. Mas nosso time naquela época era sensacional. Até na conversa que a gente teve com o Índio, ele colocou, o Vilmar não tinha com que se estressar naquela época com os times, né? Nem ele nem o Bira, porque o time jogava por eles. Eu não sei, eu não lembro quem ele falou dos jogadores, tá? Mas eu não sei, ele chegou a comentar sobre esse time naquela época, o Índio. Comentou sobre esse time, que eu fiz aquela pergunta pra ti, como é que era o Vilmar lá dentro, né? Aí ele falou, não, o Vilmar era tranquilo, tá? Até porque não tinha com que se estressar, o time era bom. Então ele dava as camisetas e saía porque cansava, certo? Exatamente isso aí. Foi o que eu falei no começo lá também. O Vilmar era calmo, o Bira era calmo e não é que nós jogadores, eu muito menos, eu era novo na época, os mais experientes, mas sim, era um time que jogava por música. Não, e o Índio, se não dizer que o time era bom também, acho que ele foi artilheiro dos 2 campeonatos. Se eu não me engano, na final de 2018 ele fez 5 gols. Não sei se ele fez, eu acho que ele fez os 5 gols. Ele tem Ficou 7-1? 6-6, se não me engano, 6 alguma coisa. Ele fez 4 e pediu pra sair, que ele não cobraria os pênaltis. Ele não cobrou os pênaltis, eu não lembro bem na época, mas ele fez 4 gols no primeiro tempo, então. E depois ele pediu pra sair, né? Ele disse que sonhou e não cobraria os pênaltis, então isso é tudo bem. Ainda bem, vai que ele tinha batido errado, né? Porque assim, a gente ganhou também, né? Mas ele ajudou muito aquele ano. Aquele ano a gente foi artilheiro disparado, né? Não tinha, o homem tava numa fase. E na verdade o Kiki também, né? Tava numa fase excepcional. Botava o homem dentro do gol, tinha o Diogo também. O Diogo acho que agora, nem sei pra onde o Diogo anda, não ouvi falar mais. Mas eu acho que ele ainda, se não tô enganado, ele joga ainda por Arroio do Meio. É um baita jogador. É um baita, eu nunca mais ouvi falar dele, mas é um baita jogador. Esse cara fez a diferença, né, no Atlético Gaúcho, aqueles 2 anos. Thales, você deixou uma deixa aqui e eu tô deixei pro final. Você falou, se você quiser contar pra nós, conta, senão bem tranquilo, que quando você foi você saiu pra algum time na fase ali de escolinha, foi jogar. Como é que era o nome desse time lá? No Atlético Gaúcho? Não. Você saiu, foi pra um determinado time lá, Santa Catarina, não sei onde você foi jogar? Não, foi Guarani de Camaquã. Guarani de Camaquã. Não, na verdade, agora eu lembrei, eu sei que tu vai falar, tá? Na verdade, foi quando eu comecei no Amador. Foi quando eu comecei no segundo quadro. Foi essa época? Não, a pergunta que eu quero te deixar aqui pra ti, eu vou te botar numa saia justa. Você falou que você não ia por causa da namorada. Ah, claro. Você não foi, foi depois no outro ano. Mas é legal. É a sua esposa hoje? É minha esposa hoje. Nós estamos desde 2017, 2016 para 17 juntos, tá? Temos uma menina já de 8 para 9 anos. E futebol não deu certo, tudo certo, mas eu tenho minha família até hoje, né? Até tu deixou uma deixa. Tu falou em escolinha e base agora de novo, né? Eu queria comentar sobre isso, tá? Eu não consegui, tá? Eu comecei dos 7 aos 16 anos na escolinha. Eu não recebi nenhuma oportunidade de ir pra fora. Eu sempre fui capitão da minha categoria, tá? Eu não sei, eu não tô por dentro do futebol mais, tá? Não sei como é que tá. Mas agora tem mais um menino aqui da vila, aqui do 8, tá? Que acabou não tendo outros clubes pra ir, tá? E eu bato na tecla sempre, eu deixo essa deixa, tá? Como é que a gente, teutônio, a gente não consegue fazer jogador? É uma coisa que eu não consigo entender. O pessoal vai na escolinha dos 7 aos 16 anos, simplesmente acabou a base, volta pra casa, vai estudar, vai trabalhar. Essa é a minha deixa, tá? Eu não consigo entender como é que a gurizada não tem oportunidade de ir além. Que hoje, o que acontece? Hoje, aqui em Teutônia, profissional que a gente teve, somente o Ivo, né? Até o Ivo agora fez uma escolinha, né?
Então essa é a minha deixa. Por quê? Não sei se pode me ajudar também, né? Será que falta incentivo em Teutônia? O que acontece? Porque pessoas, meninos bons a gente tem, né? Só que eu não consigo entender o porquê que a gente não consegue criar jogadores para ir para fora. Olha, às vezes eu também não tenho esse conhecimento lá do como é que funciona no profissional. Eu sei que tem um guri aqui que foi pra Bahia, É isso, certo? Tá no Bahia. Isso, exato. É. Se eu não me engano, acho que tem um no Grêmio, o Fornec, é isso? Não é da Teutônia? Ou é daqui da região? Eu não sei te dizer, mas Sei eu que não ele- sei que tá no Bahia. Eu sei que esse Fornec também entrou agora, há poucos dias aí. No sábado ele jogou com o Grêmio, entrou muito bem o Grêmio, lateral direito. Mas eu acredito que tu tem que ter um apoio muito forte, tem que ter um amparo, talvez até financeiro, para você chegar lá, porque os primeiros dias acredito que não seja fácil de estar lá. E também muitos meninos acontece, no meu ponto de vista, aquilo que acontece com os profissionais hoje. O profissional hoje sai do Brasil, se não for para a Europa, que for para outros ocidentes lá, para a Ásia, África, para outro futebol que não seja Europa. Tem a cultura, tem a alimentação, tem o frio, tem essas coisas que acabam não se adaptando e ficar longe da família. Eu acredito que às vezes esses meninos também pode acontecer e a saudade bater, a saudade de casa bater mais forte e esses meninos acabar não conseguindo desenvolver lá onde foi por esse tipo de coisa, que eu acredito que daqui a pouco deveria ser trabalhado dentro da escolinha. Não sei, você participou da escolinha, isso é trabalhado, é colocado na mentalidade do menino. Você vai enfrentar isso, você vai passar por essa dificuldade. É mais ou menos assim, ou na escolinha você foi lá, você só treinou e nunca ninguém te passou o que você poderia enfrentar se você fosse participar de um clube? Na verdade, não. O pessoal realmente não passa isso, tá? Mas o que acontece hoje em dia? Eu toco na tecla, tá? Porque eu tive e não tive oportunidade, tá? Eu tive mais oportunidade com pessoas de fora, de Estrela, Lajeado, Porto Alegre, Santa Cruz, que na época eu podia ter ido jogar, talvez profissionalmente. Pode ser, talvez ia, né? Mas a minha deixa é essa. Por que Teutônia não consegue criar? O que tem? O que tem de errado no município de Teutônia? Então eu vou deixar essa deixa aí, tá? Porque eu fico bem sentido. Parece que o pessoal brinca com o emocional dos meninos. É sonho. O menino vai na escolinha. Eu sei que nem todos, a cada quantos mil um consegue jogar bola, né? Mas essa é a minha deixa. Eu sei que vai ter pessoas que vai estar olhando esse podcast e vai estar pensando que é indireto. Pode ser indireto. Mas brincando com o sonho das crianças. Eu sei que agora o Ivo fez uma escolinha, né? Tem a Ivo 10. Faz uns anos, né? Eu sei que já foi bastante meninos para fora, tá? Até a gente lá na loja vende para eles roupeiro, bicama e tudo mais, né? E eu vejo que tá dando muito certo esse trabalho dele. Eu não conheço ele pessoalmente, tá? Um dia quero conhecer e quero dizer que o trabalho dele tá sendo bem feito, tá? Pelo menos, eu vou dizer, uma pessoa veio para Teutônia, assim, para tentar pegar os meninos e conseguir algo maior, voos maior para esses meninos. Até o Ivo acho que fez escolinha aqui em Teutônia também, saiu aqui do Atlético, foi campeão do Atlético, foi campeão do Canabarrense também, né? Depois eu lembro que ele teve passagem pela Juventude, pela Portuguesa, pelo Palmeiras, enfim, ele deve ter adquirido bastante conhecimento, conhece bastante o futebol, conhece o mundo do futebol, e o Ivo para mim foi um cara sempre pés no chão. Humilde. O Ivo, quando ele vem aqui no Atlético, tu encontra ele em qualquer lugar, ele não faz diferença para ele onde ele está. Ele sempre, para mim, ele sempre foi o Ivo, que a gente conheceu trabalhando junto. Então, eu acho que parte daí, desse princípio, que ele está conseguindo formar jogadores e também formar, isso que eu te falei, formar o caráter da pessoa, tu explicar para a pessoa. Você vai enfrentar isso, você vai enfrentar essa dificuldade, vai sentir a falta do pai, vai sentir a falta da mãe, dos irmãos, vai sentir a falta de casa, dos amigos, mas se tu quer isso aqui, que tu tem que enfrentar, assim como provavelmente ele passou por essas etapas até chegar ao sucesso que ele tem. Exatamente, é um cara bem experiente. Até esses dias eu tava em casa, tava olhando todos os times que ele passou, né? Portuguesa, Ponte Preta, Palmeiras, teve alguns times da Coreia, alguns times da China. E jogou no Palmeiras, né? Pensa a vivência do cara jogar no Palmeiras hoje. Palmeiras é multicampeão, ganha praticamente tudo. Os dois maiores clubes
do Brasil ali é Palmeiras e Flamengo. Não, eu queria só desejar então boa sorte para ele, né? Que já vem um segmento de 3 a 4 anos que eles têm aí no 10, né? E que nem eu falei, tomara que dê certo, que ele possa realizar os sonhos da molecada, né? Que eu passei por isso também. Eu falo porque eu passei por isso. Acho que a gente podia ter mais oportunidade. E agora tá tendo mais oportunidade dentro do município de Teutônia. E espero que dê tudo certo ali, que possa muitos guris voar alto, voar longe e ser profissional. Certo. Tá, nós só temos a te agradecer a tua participação. Se você tiver uma mensagem aí para deixar para teus familiares, para teus torcedores, para teus papos, teus pais aí do futebol, fica à vontade. Na verdade, eu tenho que agradecer a você, tenho que agradecer o Ian, quero agradecer a comunidade, a torcida atleticana, tá? Que para mim mora aqui no meu coração. E se Deus quiser, eu vou poder voltar de volta para casa um dia, né? Quando o pai Júlio liberar o contrato, tem mais alguns anos de contrato aí. Mandar um abraço e um beijo para minha esposa, para minha filha, para meus pais, que sempre me apoiaram nessa parte difícil. Eu falo parte difícil, tá? Porque recuperação, ligamento não é fácil. Sei que tem bastante gente no amador que teve. E assim, tem momentos que é complicado, tá? Mas um abraço para todo mundo aí, obrigado de coração para vocês também pelo convite. Até tem uma lembrancinha para vocês. Opa! Muito obrigado. Vamos abrir aqui, ver o que Dá é uma, isso. dá uma conferência. Isso aí é pro inverno já. O inverno? Pro inverno. Opa, olha aqui. Olha só. Olha, a gente já tinha pensado na ideia, mas tu surpreendeu mesmo. Surpreendeu. Cara. Surpreendeu mesmo. Muito obrigado, mas muito obrigado de coração. Esse aqui a gente vai levar. Vamos numerar ela aqui como sendo a primeira e o presente teu, tá? Até seria uma maneira da gente retribuir para ti um presente, mas a gente não chegou a esse ponto, tá? Mas a gente um dia vai chegar, a gente vai fazer umas camisetinhas, bonezinho. Mas daqui a pouco um patrocínio do Paps também, Do né? Paps, não, o Paps tem O dinheiro. Paps é parceiro, olha só. E eu falei com ele hoje, né? Mas ele me deixou na mão, né? Não, mas falando sério mesmo, cara, sucesso pra ti, sucesso pro Ian que tá atrás das câmeras aí. E que dê muito certo, tá? Que possa começar com jogadores amadores, que possa para jogadores que foram profissionais, que tá jogando profissional, né? E eu acho que é uma bela iniciativa, tá? Contar as histórias. Eu vou ser bem sincero, eu não tive tanta história, tanta vivência no futebol, como o Clix deu entrevista, o Indy deu entrevista, o Peixe deu entrevista, mas o debate, assim, tu falar de família, tu falar um pouco de futebol, tu contar um pouco da tua história, tu abrir o jogo um pouquinho da tua vida, isso é o legal, tá? Dificilmente a gente vai... Quantos anos a gente não tava um na casa do outro ali conversando, né? Isso é legal, para juntar os amigos, juntar as pessoas e só te agradecer, então não tenho palavras pela recepção também. Tá bom, muito obrigado. Então esse foi o Thales, nosso lateral direito, zagueiro, goleiro e centro médio. Mas assim, uma resenha muito gostosa. Thales, muito obrigado no fundo do coração. E nós estamos de portas abertas. Assim que você se sentir à vontade, volte, vamos conversar, vamos trocar mais ideia. E sucesso para ti na sua carreira. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço e um até mais. Esse foi o Donos do Jogo com Thales Birkor, o popular Curirim. Um abraço para você. E não esqueça, entre lá no YouTube, deixe seu like, deixe seu dislike, dê a sua opinião, dê a sua sugestão para trazer pessoas aqui para esse bate-papo diferenciado que a gente está fazendo. O nosso muito obrigado e até a próxima terça-feira.